Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, porque sempre às quartas-feiras nós disponibilizamos o Evangelho no Lar para você fazer com a gente, você que professa fé espírita sozinho na sua casa, você que mora sozinho, você que tem dificuldade para ler em voz alta o Evangelho, para de repente fazer uma oração com a família. Muitas famílias se reúnem, colocam o nosso Evangelho no YouTube, na televisão, e aí, no dia e hora aprazados, estão lá para fazer o Evangelho no lar, utilizando o nosso Evangelho. Então seja muito bem-vindo, você também. Bom, nós estamos ainda, esse Evangelho está disponibilizado também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook, e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, no YouTube e no Facebook. Nós faremos o circuito completo. Antes disso, nós não ganhamos nada com esse vídeo. Então, por favor, dê o seu joinha, dê o seu like, dê o seu curtir, porque cada curtida, ou like, ou joinha, enfim, que você der, tanto no YouTube quanto no Facebook, esse vídeo será, por essas plataformas, disponibilizado para mais, teoricamente, mais 4 pessoas. Então você ajuda a divulgar a doutrina espírita, tá bom? É isso, tá? Então seja muito bem-vindo. Bom, faremos o circuito completo, começando com a oração inicial. Na sequência nós vamos para uma leitura chamada Edificante. Nós estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. E esse livro hoje caiu o tema Meninos Espirituais. A gente vai ver do que se trata, ler e discorrer sobre o assunto. Na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui, dá para ver aí? Dá. Aqui, ó. O meu. Eu gosto dessa tradução do ID, do Instituto de Difusão Espírita de Araras, feito pelo Salvador Gentili, gosto muito. E hoje caiu o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, que convencionou-se chamar, né, aos espíritas e trabalhadores da última hora. Vamos ver se é isso mesmo, né? A gente vai ler e discorrer sobre o assunto. Na sequência nós vamos fazer a oração final, já com a fluidificação da água. Está aqui a minha, né? Você pode colocar aí a sua também. O Fábio vai benzer água. Eu não vou benzer nada. Isso aí são os mentores que vão fazer aí na sua casa, tá bom? Mas é no final, quando nós fizermos a oração final. Vamos então elevar o nosso pensamento até Jesus para começar. O que é isso? Elevar o pensamento até Jesus é pensar em Jesus, no rosto dele como nós imaginamos que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Também evocamos nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, como queiram, no meu caso o seu Otávio, cumprimentando através do cumprimento ao seu Otávio, cumprimentando a todos os demais presentes aqui também. Então, dessa forma, muito obrigado a todos vocês. Ao Senhor Jesus, começamos agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecendo também por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque afinal de contas, já foi, né? Aquela sensação de alívio, já foi, já não devo mais, né? Isso é muito importante para todos e cada um de nós, e por isso, Senhor Jesus, muito obrigado. No quesito pedidos, como fazemos sempre, pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, de fazer o certo em vez do fácil, e que tenhamos a oportunidade de acertar mais e errar menos, e que tenhamos paciência e força para fazer aquilo que deve ser feito da melhor forma possível, até termos condições melhores para fazermos melhor ainda. Dessa forma, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. O livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre traz um trecho do Novo Testamento. E esse trecho do Novo Testamento, ele sempre, Emmanuel trabalha isso, né? E a gente gosta sempre de trazer o contexto daquilo que está acontecendo. Hoje é um trecho da carta atribuída a Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na tradução que Emmanuel usa no
livro Caminho, Verdade e Vida está assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Essa é na tradução que o Emmanuel utilizou quando da publicação do livro. A versão NIV, que é a mais atual, está escrito assim, o mesmo trecho: pois todo aquele que se alimenta de leite ainda é criança, ele não está habituado à palavra da justiça. O objetivo é o mesmo, o entendimento é o mesmo, mas eu gosto um pouco mais da tradução que o Emmanuel utilizou, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. O Emmanuel vai discorrer sobre esse assunto que a gente já vem falando há algum tempo, que diz respeito especificamente a nós sermos evoluídos ou não evoluídos. Eu sempre brinco, né? A gente fala, o espírita normalmente ele é mais, seria jovem ou até adulto, né? Espiritualmente falando, enquanto algumas outras pessoas ainda estão na infância, na tenra idade, na adolescência, enfim, né? Espiritualmente falando. E nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos ver o que diz a esse respeito. O livro dos Hebreus, ele foi escrito em grego e ele era dirigido, claro, à comunidade judaica, os cristãos de origem judaica. Mas, embora esteja lá Paulo, carta de Paulo aos Hebreus, não se tem claramente uma certeza de que foi Paulo, o apóstolo Paulo, quem escreveu. A tradição cristã é que diz que foi o Paulo quem escreveu. Então, é muito importante nós termos o conhecimento daquilo que está acontecendo, porque foi escrito por volta do ano 70, né, depois de Cristo, perto da época em que o Templo de Jerusalém foi destruído. Então, esses escritos foram colocados na Bíblia, atribuiu-se a Paulo, tem-se uma ideia de que foi Paulo, mas não se tem certeza absoluta. Então, é uma ideia bastante importante da gente ter, para não cair na ingenuidade, na imaturidade, na puerilidade de imaginar que efetivamente o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então, espera lá, tem algumas coisas que a gente precisa entender como que foi gerado. Nesse capítulo, por exemplo, nos Hebreus 5, versículo 12, por exemplo, que é um anterior a esse que nós acabamos de ler, diz o seguinte: sobre esse assunto temos muito a dizer, e é difícil de explicar porque vocês ficaram lentos para ouvir. De fato, embora já devessem ser mestres, vocês ainda têm necessidade de alguém lhes ensinar o que são os primeiros princípios das palavras de Deus. Vocês precisam de leite, não de alimento sólido. Aí vem o versículo que o Emmanuel separou, que é: pois todo aquele que se alimenta de leite ainda é criança, ele não está habituado à palavra da justiça. E o versículo imediatamente depois diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento entre o bem e o mal. O autor então está dizendo que aquelas pessoas, por que eu usei o autor, não usei o Paulo? Porque não se sabe efetivamente se foi Paulo de Tarso ou não. É atribuído a ele, mas não se sabe efetivamente se foi. Enfim, o autor, ele quer dizer para as pessoas o seguinte: olha, fica atento, vocês precisam crescer. Sabendo o que vocês já sabem, não faz sentido que vocês ainda precisem de alguém para os guiar, e que não vocês sejam aqueles que guiam. Isso foi na época do ano 70 depois de Cristo. Nós espíritas, 2000 anos depois de Cristo, 2025 anos depois de Cristo, será que não está na hora de nós pelo menos assumirmos que somos espíritas? Porque muitos de nós utilizamos o termo: eu estou tentando ser espírita. É uma forma de maquiar a consciência, de atenuar os equívocos e de uma falsa humildade, via de regra, não é? Porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E eu acrescento: descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E eu acrescento: lute diariamente para errar menos.
Então, contra as más inclinações. Então, essa é a situação característica do espírita. Então, necessariamente, por que eu estaria tentando ser espírita? Não, eu sou espírita, poxa vida. Eu estou fazendo uma transformação moral, não preciso mais que me guiem. Eu tenho hoje o guia e modelo para a humanidade, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta é Jesus. É uma palavra só, Jesus. Então é Ele que eu devo seguir, já que está tão na moda, né, seguir as pessoas nas redes sociais. Então, a quem eu devo seguir? Jesus. E qual é o modelo que eu devo copiar? Jesus. Então, esse é o ponto. Então, nós espíritas, já está na hora de nós pararmos de querer tudo no café no leitinho com bolacha, no café com leite, como se brinca muito no interior, né, do estado de São Paulo. Isso aí é café com leite, ou seja, esse não oferece risco para ninguém. Acho que está na hora da gente sair dessa situação e assumirmos a postura de adultos espirituais que necessariamente devemos ser, né? Vamos ver o que o Emmanuel diz. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que te ficaram no ninho, onde nasceste, e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Metáfora bacana aqui com relação à passarinho, né? Diante dos teus olhos deslumbrados alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Emmanuel vai ainda mais longe do que o Paulo de Tarso, se é que foi ele que escreveu esse trecho, quando Emmanuel diz que nós precisamos entender aqueles que ainda jazem, aqueles que ainda estão na infância espiritual, que precisamos, ao invés de simplesmente abandoná-los à própria sorte, que nós precisaríamos ser exemplo e ser principalmente tolerante com eles. E é muito difícil. Para muitos de nós é muito difícil. Para muitos de nós não, mas para muitos de nós é muito difícil. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Comecei a estudar o Espiritismo no Clarim, no Centro Espírita Clarim. Já tinham mudado o nome de Centro Espírita Amantes da Pobreza, que foi o nome que o Sr. Caibar Schutel deu ao centro. Já tinham mudado o nome para Centro Espírita Clarim. E eu comecei a estudar com o já saudoso, já na pátria espiritual, seu Aparecido Belvedere, a Céia e o seu Enéas. E eles ficavam lá na frente e nós estudando, nós todos estudando. E eu fazia muitas perguntas, eu tinha muitas dúvidas, eu queria saber. E evidentemente naquele momento ali eu era uma dessas crianças, né? Que queria saber, que estava adorando aquela situação, que estava adorando o fato de estar aprendendo o Espiritismo com resposta para todas as minhas principais perguntas. E aí eu fazia perguntas reiteradas, de modo que em algumas situações
Às vezes apenas uma questão era lida do Livro dos Espíritos e eu ia fazendo perguntas e perguntas. Havia aqueles que entendiam a minha puerilidade, o meu estágio da necessidade do leite que alimenta, né? Começando na doutrina. E havia aqueles que não, aqueles que se irritavam com as minhas perguntas. E havia aqueles que gostavam do fato de eu estar fazendo as perguntas, porque também eles queriam fazer as mesmas perguntas ou perguntas parecidas e tinham vergonha de fazê-las. Então, basicamente eram esses três grupos. E o que me chamava muita atenção era que havia uma pessoa que se irritava de uma forma muito assintosa com aquilo que eu estava fazendo, com as perguntas, com as dúvidas que eu estava tirando em uma reunião de estudo específica para isso. E estou dizendo o nome? Não. Estou fazendo alguma referência? Não. Estou fazendo alguma alusão? Não. Então não estou falando mal de ninguém, estamos comentando uma situação. Então, nesse estudo de O Livro dos Espíritos em 1900 e bolinha, no início da década de 90, havia pessoas, como Emmanuel coloca aqui, que já estavam com o alimento sólido, ou seja, imagine uma criança, né? No começo ela só é amamentada, ou se a mãe não tem leite, com outro tipo de leite, depois ela é inserida em alimentos sólidos, depois começa a comer papinha, etc., depois começa a comer de tudo e depois vira uma lima nova, de tanto que come, né? E os adultos depois fazem dieta, não é isso? Comem mais regradamente, teoricamente, né? Enfim. Nessa metáfora que Emmanuel usou, uma delas, né? Que Emmanuel usou nesse texto, nós vamos ver justamente essa situação. Nós vamos encontrar, nesse exemplo que eu estava dando do centro, nós vamos encontrar quem estava precisando do leite inicial, que era eu, estava conhecendo a doutrina espírita naquele momento. Depois a gente tinha aqueles adolescentes espirituais que se irritavam com aqueles que ainda estavam no leite, não é? Outras crianças que também queriam perguntar, mas eram mais tímidas, e tínhamos os adultos que respondiam com muita paciência, né? Com muita tranquilidade e com muita sabedoria, para que pudéssemos sorver o leite ou o alimento sólido, né, de acordo com o grau de evolução espiritual que cada um de nós nos encontrávamos naquele momento. Então isso é muito importante. A doutrina espírita realmente precisa abraçar essa multifaceta, ou essa visão multifacetada do espiritismo, para que todos entendam. Ontem nós fomos conhecer um centro espírita, Dona Elaine e eu, e a palestra foi muito bacana, muito simples, muito tranquila, muito compassada, tipo de professora falando mesmo, né? E quem nunca tivesse conhecido o Espiritismo, estivesse chegando lá pela primeira vez, conhecendo a doutrina espírita, naquele dia, entendeu a mensagem. E aquele que já faz muitos anos que está no Espiritismo, entendeu a mensagem. E aqueles que são veteranos do Espiritismo, né, que são assim há muitos e muitos anos espírita, esses também compreenderam absolutamente tudo. Mas tinha também os inquietos, tinham também os que ficavam olhando no relógio, tinham os que não desligaram o celular, tinham aqueles que assim que acabou a palestra, saíram em desabalada carreira, como se tivesse uma pressa muito grande para ir embora, do tipo, já, entre aspas, né, já cumpri minha obrigação. Então tinha tudo ali, todo tipo de idade espiritual. E a palestrante foi muito feliz nesse sentido dela falar de uma forma que todos nós que estávamos ali entendemos.
focado inclusive no Evangelho, que é muito interessante, muito importante, né? E isso, sem dúvida, fez uma grande diferença. Eu achei muito interessante citar aqui, né? Essa grata surpresa, porque não é comum, né? Há centros espíritas que dá verdadeiro desespero saber que chamam aquilo de espírita, né? De espiritismo. Esse, felizmente, pelo menos na experiência que tivemos ontem não, segunda-feira, foi muito interessante. Foi muito interessante mesmo. Bom, vamos lá. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Vamos ver se tem algum link, porque foi tudo sorteado isso aqui. A gente não separa nenhuma lição, é sorteado na hora. E vamos ver o link, vamos ver juntos o link entre esses dois assuntos. O trecho é de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, e tem também um trechozinho do festim de núpcias, que aí estaria em Mateus, capítulo 18, item número 1. Então vamos lá. O reino dos céus, diz Mateus, na realidade diz Jesus através das anotações de Mateus, ou teria sido dito por Jesus e Mateus anotou, tá bom? Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Então saiu cedo, saiu de madrugada, encontrou os trabalhadores que estavam lá à disposição e contratou: olha, você vai trabalhar o dia inteiro para mim, tá? Na minha vinha, beleza? Beleza. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então vou te pagar uma moeda, beleza? Beleza, tá combinado? Tá combinado. Saiu ainda na terceira hora do dia, seria algo em torno de 9 horas da manhã. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça, sem fazer nada, lhes disse: ide vós também, vós outros, vão vocês, cambada, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta hora, que seria por volta do meio-dia, e na nona hora, que seria por volta das 3 da tarde, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, 5 da tarde, vamos colocar como se fosse assim, 5 da tarde, na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem fazer nada e lhes disse: por que vocês estão aí o dia inteiro sem trabalhar? É porque, disseram eles, ninguém nos contratou, senhor. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. Trabalhar 1 hora só. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios, o seu gerente, vamos colocar assim: chame todos os obreiros e pague-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, aí acontece o BO, o problema. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Então, aqueles que foram lá às 5 da tarde e trabalharam das 5 às 6, receberam uma moeda. Os que foram aliciados primeiro, quando eles viram, a seu turno, né, quando eles viram, o que eles acreditaram? Creram que o senhor da vinha lhes daria mais, mas não receberam nada além de uma moeda cada um, que foi combinado, né? E, em recebendo essa moeda, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta, o senhor da vinha lhes disse: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e vai. Por mim, quero dar a esse último tanto quanto dei para você. Não me é permitido, pois, fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Dessa parábola,
quais trabalhadores são meninos e quais trabalhadores são adultos. Nenhum deles é adulto, todos são meninos. Todos ainda precisam de orientação. Para muitos de nós, essa parábola ela é injusta. Muitos de nós, com o nosso senso de justiça absolutamente corrompido, e nos momentos que nós estamos vivendo, mais ainda com o advento das redes sociais, em que nós criamos verdadeiros grupos, que nós criamos verdadeiras bolhas de imbecilidade, de notícias falsas, de controle de massa, de pensamentos intrusivos, de pensamentos colocados como ovos de cuco, que a gente já falou bastante sobre isso, né? De controle, de pensamento de controle, mas basicamente notícias falsas para nos guiar, nos confrontar, nos compelir ao consumo, nos compelir à raiva, ao ódio, a alguma forma de vingança sob o nome de justiça. Principalmente nessa época, quando lemos uma parábola dessa contada por Jesus, a gente vai ficar realmente perturbado com a situação e não vai ser difícil nós encontrarmos em meio aos espíritas pessoas que concordem com os primeiros trabalhadores que foram chamados. Fala, pera lá, o cara veio, me contratou, trabalhei o dia todo, aí os outros vieram aí 5 horas da tarde, eu trabalhei desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, me deu uma moeda. O outro entrou às 5 da tarde, até às 6 ele deu uma moeda também. Muitos de nós espíritas vamos contestar essa situação sem levar em consideração a última parte. Quando o senhor da vinha diz o seguinte: olha, por que você está preocupado? O que você está achando que eu fiz injustiça para você? Nós não combinamos, você e eu, nós não combinamos, olha, eu tenho uma vinha e preciso que as pessoas trabalhem nela. Quer trabalhar lá? Eu te pago uma moeda pelo seu trabalho. Não foi o que combinamos. Se eu quero dar uma moeda também para as outras pessoas que entraram depois, que trabalharam menos que vocês, é um problema meu, não é problema seu. Com você eu não estou endividado. Por que seu olho está tão amargo? Por que você tem tanta inveja de uma situação? Porque eu quero fazer com o meu dinheiro, que é meu, o que me aprouver. Por que você tem isso na sua cabeça, essa inveja, essa coisa horrorosa? E é esse ponto que nós devemos ver, viu? Nós espíritas precisamos ver, porque o menino, a criança, o sujeito que espiritualmente é infantil ainda, ele vê desse jeito, ele vê uma injustiça. Ele vê uma injustiça, como a pesquisa Quaest mostrou, que muita gente do Cone Sul do país, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma raiva muito grande das pessoas do Nordeste brasileiro, que na visão delas melhoraram de vida e eles não. A pesquisa perguntava: o que mudou na sua vida nos últimos 15 anos? E a resposta dessas pessoas do Cone Sul, da maioria das pessoas do Cone Sul, foi: nada, não mudou nada na minha vida. Não é verdade, mas enfim, não mudou nada na minha vida. E no Nordeste a pesquisa foi a mesma pergunta. E lá sim se viu uma grande evolução. Não, melhorou muito a minha vida. Eu comia a cada 2 dias e agora estou comendo uma vez por dia. Enquanto aqueles que estão no Cone Sul comem 4 vezes por dia. Enquanto o desemprego no Nordeste é gigante e no Cone Sul do país é bem menor. As oportunidades para o Cone Sul são bem maiores. O dinheiro é bem maior, a renda per capita é bem maior. Tudo é bem melhor. E aí eu vou me doer, eu vou criticar,
eu vou querer separar o Brasil, eu vou querer acabar com o Bolsa Família, por causa da quantidade gigantesca de notícias falsas que correm nas redes sociais sobre o Bolsa Família, porque a vida do outro melhorou. Lute para melhorar a sua, através de mobilização de massa, mas não ficar irritado porque a vida do outro melhorou. Que porcaria de pessoa pensa isso? Pensa dessa forma. Que absurdo um negócio desse. Quando eu vejo críticos do Bolsa Família que vêm falar porque tem pessoas que usam mal o Bolsa Família, precisamos acabar com isso, porque você que é um imbecil que acha que o Bolsa Família paga 2 mil, 3 mil reais por criança, e que tem um monte de gente ganhando 10, 15 mil reais para não fazer nada ganhando Bolsa Família, que é uma grande mentira, e você não foi pesquisar, acreditou nas barbaridades que você recebe via rede social, lute para que o Bolsa Família seja cada vez mais bem estruturado, para que os malandros saiam dele e que aqueles que precisam continuem recebendo. Por que nenhum desses canalhas, principalmente da extrema-direita, vivem falando de acabar com o Bolsa Família? Por que não criam um projeto de lei que dificulte a fraude, que puna a fraude, para que aquele que precisa receba e tenha um mínimo de dignidade? Porque o que uma mãe de família abandonada pelo marido, que tem 3, 4, 5 filhos para cuidar, ganha por mês o Bolsa Família, que é em torno de R$650, esses canalhas da extrema-direita gastam com um cafezinho. Então nós precisamos dar nomes, não é achincalhar, não é dar nomes ao tipo de pessoa, porque isso não é menino espiritual, isso é canalha, isso é espírito atrasado, que vai sair disso em breve, se Deus quiser, e vai evoluir. Não são meninos espirituais, são adolescentes espirituais, com um senso de justiça totalmente deturpado. Repito, são canalhas que não se preocupam com as outras pessoas. Então é inadmissível, espírita, compactuar com esse tipo de gente. É inadmissível espírita ser racista, é inadmissível espírita ser xenofóbico, achar que é mais importante porque nasceu em tal região do país, ou porque nasceu nesse país ou naquele país. Isso é xenofobia. Isso é um absurdo, isso é tão horroroso, que não são meninos espirituais. Não. Os meninos espirituais recebem a informação, não sabem lidar com essa informação ou não, e precisam mastigadinho, precisam do leite, né, nessa metáfora, para se alimentarem. Os canalhas a que me refiro não são mais crianças. Já aprenderam, mas querem fazer do jeito deles e com aquele senso de justiça que normalmente a gente vê numa boa parte dos adolescentes, que é um olho por olho, dente por dente, e aquela visão de mundo que só eles sabem de tudo e ninguém mais sabe de nada. Só eles é que sabem. Parece que o mundo não existiu antes deles nascerem e só vai existir as coisas que eles sabem, e só o que eles sabem é o que é importante. Então nós espíritas precisamos entender que Jesus veio há 2000 anos dizer coisas que são absurdamente, absolutamente atuais, e que a chamada de atenção é atual. É isso que é grave. Se fosse a situação oferece a outra face, seja bom, faça caridade, coloque o amor em ação, que é a caridade,
Ame. Qual que é o primeiro passo da caridade? A cortesia, ser cortês. Qual é o primeiro passo do amor? Ser gentil, é a gentileza. Qual é o primeiro passo do perdão? É não revidar. Tudo isso sendo trazido, bacana, que legal. São coisas que pode ser que estejamos ouvindo pela primeira vez, porque estamos saindo ali da primeira infância espiritual. Isso, bacana, ótimo. Que oportunidade que estamos tendo. Agora, o que mais chama atenção é que todas as vezes que houve uma reprimenda do mal, e principalmente uma corrigenda, alguém corrigindo os nossos caminhos, os nossos trajetos, a nossa trajetória, falou há 2000 anos, cai como uma carapuça extraordinária na nossa cabeça hoje. Como é que pode? Como é que pode? Como é que você, como é que eu, como é que nós espíritas podemos achar injusto que alguém tenha tido mais oportunidades de evoluir financeiramente do que nós? Nesse exemplo que eu estou dando, no Nordeste brasileiro, o que é evoluir no Nordeste brasileiro, em boa parte dele principalmente? O que é evoluir? É sair do mapa da fome e começar a ter uma refeição por dia. Como que eu posso achar isso um absurdo? Como eu posso receber informação de que o Bolsa Família paga 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais para a pessoa ficar no bem bom, quando não é verdade? E as mesmas pessoas, os mesmos canalhas que divulgam isso falsamente, gastam o equivalente ao que as pessoas recebem para um mês em cafezinho, em um almoço. É inaceitável que nós sejamos massa de manobra dessa forma, nós espíritas, que temos como lema: fora da caridade não há salvação. Nós não somos mais meninos espirituais. Nós não somos mais crianças espirituais. Nós não somos mais adolescentes espirituais. Nós somos jovens adultos espirituais. Ou deveríamos ser. Se a injustiça não te deixa indignado, se a fome das pessoas não te deixa indignado, se o sofrimento das outras pessoas não te deixa indignado, você pode ser tudo, de imbecil a um monstro, mas espírita você não é. Não é compatível eu ser espírita e a dor do outro não me incomodar. Como eu disse no último domingo, é inadmissível que um médium que tem um manual de instruções de como ele funciona, que é o livro dos médiuns, nunca ter lido e estudado o livro dos médiuns. É inconcebível um negócio desse. Agora, para nós espíritas, de um modo geral, como que pode você e eu termos um compêndio extraordinário da moral do Cristo e de técnicas extraordinárias e incríveis de como colocar em prática o que Jesus ensinou, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e você e eu não estudamos nisso? Pior, não colocamos em prática isso? É inaceitável, é inadmissível. Muda de religião. Você não tem o direito de macular o que espíritos extraordinários como Kardec, Caibar Schutel, Santo Agostinho, Emmanuel, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco, Joana de Ângeles e tantos outros fizeram pelo bem do espiritismo. Você não tem o direito de jogar tudo isso fora. Muda de religião. Vai ser qualquer outra religião, mas não... Se você é preconceituoso, se você é racista, se você é xenofóbico, se você é homofóbico, cara, moça, seja lá quem for você, sai do espiritismo, vai para outra religião. Isso aqui não está te servindo,
Vai buscar alguma coisa que te sirva. Vai buscar alguma coisa que modifique você. Porque você não está entendendo o Espiritismo, ele não está te ajudando a se modificar. Ele não está sendo o móvel importante para a sua modificação, para a sua reforma íntima. Vá para uma religião que te faça isso. Ou religião nenhuma, para não envergonhar nenhuma religião. Fábio, mas o Espiritismo, você não acha que está sendo muito radical falar para as pessoas deixarem o Espiritismo? Essas pessoas não são espíritas. Estão fazendo número para quê? Porque veja, como diz, pelo menos a frase é atribuída a São Francisco de Assis, viva a sua vida, porque, vou até mostrar, eu tenho a frase aqui, não costumo fazer isso no Evangelho, mas vou mostrar para vocês. Essa frase aqui, ó. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único Evangelho que as pessoas leiam. Então é melhor ser qualquer coisa, seja qualquer coisa, mas nem fale que você é espírita, porque é maldade, sabe, com tanta gente boa que fez o Espiritismo chegar a tanta e tanta gente. Não dá. É inaceitável. É inaceitável. É diferente do menino espiritual. O menino espiritual temos que acolher. Foi um pedido do Paulo de Tarso e que Emmanuel colocou ali muito bem. Temos que acolher o menino espiritual. Temos que entender que ele está em busca de evolução. Porque a criança espiritual, como a criança, né, em si, ela precisa de orientação. Temos que estar ali orientando, coibindo as más inclinações. Agora, como é que se faz isso com adulto? E principalmente com canalha? Não se faz. Então é preferível que nem esteja no Espiritismo, para que a gente não perca tempo com eles. Porque só se ajuda quem quer receber ajuda, não é? Pesado, eu sei. Mas é preciso entendermos. E somos responsáveis, sim. Porque quem não conhece o Espiritismo, mas te conhece, acha que todo espírita é igual a você. Então, se você se diz espírita e as pessoas te conhecem e você é um canalha, as pessoas vão achar que todos os espíritas são canalhas. Se você se diz espírita e você é um adúltero, as pessoas vão achar que todos os espíritas são adúlteros, quem não conhece o Espiritismo. E vão sim. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, luta diária para ser melhor. Aí sim, se você for criança espiritual, vamos te ajudar. Se você for um menino espiritual, vamos te ajudar. Se você for jovenzinho espiritual, nós vamos te ajudar. Nós, que eu digo espiritismo, né? Não eu necessariamente. Se você é adulto espiritual, o Espiritismo vai te ajudar, porque esse é o objetivo dessa doutrina maravilhosa. Certo? E que Deus nos abençoe. Vamos lá, vamos fluidificar a água. O Flávio vai benzer a água, não benzo nada, hein? Isso aqui, a minha está aqui, a sua está aí, os mentores já fluidificaram essa água. Agora nós vamos finalizar aqui com a nossa oração final e um trechinho que cada um de nós vai colocar. Para quem que nós gostaríamos que essa água fosse um remédio salutar. Tá bom? Para o corpo e para a alma. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, seu Otávio, meu guia espiritual e demais que aqui estiveram, seu Caibar Schutter, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos mais uma vez o Senhor, Mestre, para que nesse momento a água seja fluidificada com um acréscimo de misericórdia sua, né? Porque a gente sempre pede assim. E graças a Deus o Senhor tem nos atendido. Nesse momento cada um de nós vai fazer então o pedido para quem nós gostaríamos que fosse essa água um remédio extraordinário para o perispírito e também para o corpo. É isso, Mestre, muito obrigado de coração por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor nos dá, por toda a força que o Senhor
tem nos dado em todos os momentos difíceis pelos quais passamos, pelo acréscimo de misericórdia, pelas ajudas que recebemos do Senhor, mesmo sem merecê-las, porque o Senhor é o Senhor, né? E dessa forma, então, com o coração cheio de alegria, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. E a vocês, meus queridos, um beijo enorme no coração de todos e cada um de vocês. Na próxima quarta-feira tem Evangelho no Lar. E no domingo, 10 horas da manhã, se Deus quiser, teremos mais um bate-papo sobre o Espiritismo. Beijo para você que fica. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau.